Olá, pessoal, dando continuidade às nossas aulas do módulo Biologia 2. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouco a respeito dos tipos e padrões de herança monogênica, ou seja, aquele tipo de herança relacionada à primeira lei de Mendel, ou seja, a transmissão de apenas uma característica. Quando falamos sobre dominância, o termo dominância leva a uma ideia equivocada de que um alelo domina ou inibe a ação do outro. Não é isso que quer dizer, tá? Não se conhece nenhum caso em que um alelo exerça ação ou inibição sobre o outro par localizado no seu cromossomo homólogo. Tá? O que acontece é que um determinado alelo, né, dominante, ele vai expressar um determinado código genético relacionado à produção de uma determinada proteína. No caso dos alelos recessivos, o alelo recessivo ele pode ser uma mutação, né, dessa proteína, na qual essa proteína não é tão efetiva ou essa proteína ela não é produzida. Então, é sempre nesse sentido, né, na produção de proteínas. Então, o alelo recessivo, ele pode produzir uma proteína diferente do alelo dominante. Então, sempre nesse sentido, e não no sentido de um alelo dominar ou inibir a ação do outro. A relação entre os alelos são decorrentes do modo como os produtos gênicos, no caso, nessas proteínas, resultantes da transcrição e transdução do gene, afetam o funcionamento celular. Vamos falar agora dos tipos de herança. Nós temos a chamada herança recessiva. No caso, uma condição, né, ela só é expressa quando em recessividade, ou seja, é necessária a presença de dois genes com um defeito ou uma alteração, um do pai e uma da mãe, para que a pessoa tenha uma determinada condição ou doença. A maioria das doenças metabólicas hereditárias ela é herdada desta forma. Tá? No caso, a mãe ou o pai, né, podem carregar um gene, no caso o alelo, com defeito, e passam isso para os filhos. Se, no caso, um dos progenitores carregar o alelo de recessividade, mas um outro cônjuge não, simplesmente eles podem transmitir esse alelo para o filho ou a filha, mas eles não manifestam a condição, tá? A chance de você desenvolver ou a chance de encontrarmos uma determinada doença ou condição genética, ela aumenta quando há casamento entre parentes, né, que possuem já um tipo de herança na qual há a condição genética com recessividade. Então, no caso, né, se, por exemplo, existir algum tipo de condição genética recessiva, essa condição ela aumenta a chance de ser expressa se houver casamento consanguíneo, porque a maior probabilidade é de que parentes próximos carreguem os mesmos genes que a gente. Então, se a gente acaba tendo uma relação de casamento entre parentes, é muito mais fácil dessa doença ou condição genética reaparecer nos filhos. Então, vamos supor que eu tenha aqui um casamento, né, entre o pai e a mãe, os dois são heterozigotos, né? Então, se a condição genética, a doença, ela é um tipo de herança recessiva, você tem uma chance, né, entre um casamento de pais heterozigotos, um dos filhos apresentar, ou 25% de chance dos filhos apresentarem essa característica recessiva. Agora, se um do pai ou a mãe for afetado por essa condição recessiva e casar com um indivíduo heterozigoto, há 50% de chance, né, dos filhos nascerem com essa condição recessiva.
Um exemplo disso é o albinismo, né? O albinismo ele é caracterizado por uma ausência completa de pigmentos na pele e decorre da incapacidade das células epidérmicas produzirem melanina. No caso, o alelo normal ele é dominante, né, e produz uma enzima, que é a tirosinase, que catalisa a síntese de melanina. Já o alelo recessivo ele é alterado e não produz a forma ativa da enzima, que é a melanina. Os indivíduos azão-azão e azão-azinho, ou seja, homozigotos dominantes e heterozigotos, vão produzir o pigmento normal, pois basta possuir apenas um alelo normal para produzir a melanina. Já os indivíduos azinho-azinho, homozigotos recessivos, não produzem melanina. O albinismo é uma condição que pode acontecer tanto em animais quanto em vegetais. Então, você pode encontrar o albinismo tanto na espécie humana quanto nos outros grupos de seres vivos. Outro tipo de condição recessiva é a epidermólise bolhosa distrófica recessiva. Tá? É uma mutação do gene COL7A1 que codifica o colágeno 7, que ancora a subderme à derme. Então, as pessoas afetadas por essa condição, elas acabam desenvolvendo um tipo de condição epidérmica na qual há feridas, né? Porque não há o colágeno para ancorar a epiderme com a derme. Então, há o descolamento da pele e o aparecimento de feridas. Aí é uma condição bem dolorosa. Já a herança dominante é quando você precisa ter dois ou um par alterado já é suficiente para aparecer a doença, ou seja, basta a presença de apenas um alelo dominante para que a doença ou a condição genética apareça. Um exemplo é a coreia de Huntington, que é uma doença autossômica dominante. A coreia de Huntington ela é decorrente de uma alteração no cromossomo 4, na qual indivíduos homozigóticos e heterozigóticos vão apresentar a doença. E os homozigotos recessivos são pessoas sem a doença, são pessoas normais para a condição genética. Tá? No caso, o alelo normal, que é o alelo recessivo, ele vai produzir a proteína Huntingtina, que é importante para o funcionamento normal das células cerebrais. Já o alelo mutante, que é o dominante, vai produzir uma proteína alterada que se acumula em certos neurônios, causando a sua morte e sintomas da doença. Então, basta a presença de um indivíduo com alelo dominante, no caso aqui o indivíduo, o pai é o afetado e a mãe ela é normal. Então, nesse caso, o pai transmite um dos seus alelos, né, um cruzamento provável. Então, 50% de chance de eu ter indivíduos afetados para cada gravidez, né? Então, para cada gravidez, a chance de nascer uma criança afetada pela condição da doença de Huntington é de 50%. A doença de Huntington ela é caracterizada por perda progressiva, tá? De tecido cerebral. Então, a pessoa ela vai apresentando a partir em torno dos 30 até uns 50 anos, vai começando a ter perda, né, progressiva da condição cerebral, né? Aqui mostrando um tecido cerebral afetado e um tecido normal. Então, essas cópias da proteína alterada, elas vão se acumulando no cérebro e isso vai causando uma perda progressiva de tecido cerebral. Outro tipo de condição de herança dominante é a síndrome de Asperger. A síndrome ocorre com uma alteração genética no período da gestação de fatores de crescimento. Tá? Então, essa condição ela é extremamente rara, apesar de ser uma herança dominante, ela é bastante rara. E uma das características dos portadores é possuir fusão dos dedos, alteração no esqueleto, alteração no palato, né, que é o osso do céu da boca, a fronte é mais protuberante, e outras alterações metabólicas, né, e anatômicas dos portadores. Outro tipo de condição de herança dominante é a síndrome de Huntington-Gifford ou síndrome do envelhecimento precoce. Os portadores
dessa condição, nascem com uma característica muito interessante, né, no sentido genético, de que eles desenvolvem condições que são características da velhice. Então, os portadores eles vão possuir uma pele mais ressecada, né, ausência de cabelo, rugas, baixa estatura, calvície, né, prematura, cabelos brancos já na infância, olhos saltados e proeminentes, perda muscular, né, e perda óssea, osteoporose, arteriosclerose, e geralmente esses indivíduos portadores eles morrem precocemente já na infância, tá? Porque eles vão possuir tantas condições degenerativas, características da velhice, que o corpo não aguenta. Outra condição de herança dominante é a fibrodisplasia ossificante progressiva. A fibrodisplasia ela é causada por uma mutação do gene ACVR1, tá? E esse gene ele produz uma proteína que é encontrada em muitos tecidos do corpo, né? Então, essa proteína ela ajuda a controlar o crescimento ósseo. Então, quando a criança ela está se desenvolvendo, ocorre um acúmulo progressivo, né, de cálcio, ou seja, a ossificação dos ossos, né, que são na infância mais flexíveis, eles vão se tornando cada vez mais rígidos e essa deposição de sais, minerais, né, como cálcio, nos ossos, ele acontece de forma normal, né, até um certo período. Porém, na fibrodisplasia, a pessoa ela vai apresentar uma alteração nessa proteína que controla a deposição de sais minerais e, nesse caso, ocorre um descontrole na deposição desses sais. Então, tanto os ossos quanto os músculos vão se tornando ossificados, ou seja, vai tendo a substituição de cartilagem por osso e não só de cartilagem, mas também de músculo. Então, a pessoa ela vai tendo uma ossificação tanto das suas cartilagens, articulações, também como dos seus músculos, levando a uma paralisação progressiva do corpo devido a essa ossificação. E geralmente é fatal. Outro tipo de herança é a ausência de dominância ou dominância incompleta. A ausência de dominância é quando não há relação de dominância e recessividade entre os alelos de um gene que é responsável por uma determinada característica. Portanto, vai surgir no heterozigoto um fenômeno intermediário. Tá? Então, dessa forma, a proporção genotípica vai ser igual à proporção fenotípica. Nesse caso, o gene ele costuma ser representado com uma letra maiúscula acompanhada de um índice que diferencia os alelos. Um exemplo que acontece na ausência de dominância é o caso da planta Maravilha, Mirabilis jalapa. Nós temos maravilhas de cores vermelhas, de cores brancas e maravilhas que vão carregar uma condição rosa, né? Então, vão possuir uma característica intermediária rosa. Então, indivíduos homozigotos vermelhos, ao cruzarem com indivíduos homozigotos brancos, vão produzir indivíduos heterozigotos. Porém, esses heterozigotos eles vão possuir uma característica intermediária entre o vermelho e o branco, ou seja, nesse caso, por não ter dominância, os dois alelos se expressam e se diluem no heterozigoto. Já a codominância é um fenômeno em que os dois alelos diferentes de um gene se expressam no indivíduo heterozigoto, ou seja, os indivíduos heterozigotos vão apresentar ambos os fenótipos dos homozigotos ao mesmo tempo. Um exemplo é o sistema sanguíneo MN. Grupos sanguíneos são determinados por substâncias complexas, como o aglutinogênio, que fica na superfície da membrana das hemácias. E no sistema sanguíneo MN, nós vamos ter três tipos: o sangue tipo M, o sangue tipo N, e no heterozigoto nós vamos ter o indivíduo MN, ou seja, os dois alelos se expressam ao mesmo tempo. Diferente da ausência de dominância, na qual a expressão do fenótipo é uma condição intermediária entre um e outro,
né? No caso aqui da codominância, os dois alelos se expressam ao mesmo tempo, sem ter diluição das características manifestas. Tá? Então, aqui mostrando o genótipo dos indivíduos e os fenótipos expressos pelo indivíduo. Outra condição é a pleiotropia. A pleiotropia é um fenômeno na qual um único gene condiciona ou influencia mais de uma característica no indivíduo. E ele é bem comum. Por exemplo, o gene que condiciona a cor da semente na ervilha, ele também vai determinar a cor da flor e a presença ou não de uma mancha roxa nas estípulas foliares. A maioria dos nossos genes, eles são do tipo pleiotrópico, ou seja, o mesmo gene condiciona o aparecimento de duas condições ou duas características fenotípicas. Tá? Um exemplo também, né, são doenças e síndromes de caráter pleiotrópico. Um exemplo é a síndrome de Marfan. Uma única condição, né, causada por um único par de alelos, condiciona o aparecimento da síndrome de Marfan. Por que síndrome? Síndrome quer dizer conjunto de sintomas ou de características, tá? E todas essas características são condicionadas por um único genótipo, um único par de alelos. Então, os indivíduos que vão possuir síndrome de Marfan, eles vão possuir uma alteração na disposição da sua coluna, com uma curvatura excessiva, tá? Um afundamento do osso externo, ou seja, o peito ele é escavado para dentro, dedos longos, que são chamados de aracnodactilia, uma dilatação da artéria aorta, que é a principal artéria que leva o sangue para o coração, que leva o sangue do coração para o corpo, e braços mais longos, a envergadura dos braços é mais longo do que a altura do corpo. Um exemplo famoso que nós temos, né, de condição de síndrome de Marfan é o Michael Phelps, né? Então, não é que a pessoa vá possuir uma condição, uma doença genética, que isso será incapacitante. No caso do Michael Phelps, a síndrome de Marfan lhe trouxe muitas vantagens competitivas na natação, devido à envergadura dos braços, né, a possibilidade, né, de ele ter uma elasticidade corporal muito grande devido à presença dessa condição genética. Outro tipo de herança são os alelos letais. Os alelos letais são aqueles alelos que afetam a sobrevivência de seus portadores, causando a morte. O alelo letal pode ser do tipo dominante ou pode ser do tipo recessivo. No caso dominante, basta a presença de apenas um alelo para que o indivíduo, né, expresse a condição. E no caso de alelo letal recessivo, é necessária a presença de dois alelos recessivos para que o indivíduo expresse a condição. Então, no caso aqui, dos alelos dominantes, a condição é o portador, né, heterozigoto. Se ele se relacionar com uma pessoa normal, né, homozigota recessiva, ele pode ter 50% de chance de transmitir essa condição de alelos recessivos para os filhos. Porém, no caso dos indivíduos homozigotos dominantes, os homozigotos dominantes, eles já nascem mortos, tá? Porque a condição dominante na forma homozigota, ela é letal, mas na forma heterozigota, o indivíduo ele é portador, mas não acaba falecendo. Já na condição recessiva, os indivíduos afetados, né, se eles tiverem um relacionamento, tiverem filhos, o indivíduo que for recessivo, que carregar a condição recessiva, nasce morto, tá? E os heterozigotos são apenas portadores do alelo. Um exemplo é a acondroplasia, é um exemplo de alelo letal. A acondroplasia é um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas as pernas e os braços são mais curtos. Os homozigotos
azão vão apresentar a anomalia e vão morrer antes de nascer, pois a deformidade dos ossos é muito grande. Já os indivíduos heterozigotos também apresentam anomalia, mas nascem e conseguem sobreviver. Os indivíduos recessivos são normais. Característica, né? Tronco normal em membros pequenos, cabeça grande com testa saliente, sobreposição dos dentes, mãos e pés grandes com dedos pequenos e grossos, pernas arqueadas, limitação da movimentação e a forma de andar que é semelhante a um pato. Outros exemplos de alelo letal é a doença de Tay-Sachs, na qual os indivíduos recessivos é o indivíduo afetado. Geralmente, esses indivíduos afetados vão apresentar paralisia, cegueira e morte já no segundo ano de vida. Já os indivíduos normais são ou homozigotos dominantes ou heterozigotos. E uma outra característica também de alelo letal é a brachdactilia, que são dedos curtos, indivíduos que vão apresentar dedos curtos das mãos. Os indivíduos normais são recessivos, mas os indivíduos afetados são homozigotos dominantes ou heterozigotos. Porém, os indivíduos homozigotos dominantes, no caso besão, vão morrer, né, ao nascer, e apenas os heterozigotos sobrevivem, mas carregam a condição. Alelos múltiplos ou polialelia é um outro tipo de herança na qual vários alelos são apresentados, né, são reportados para uma determinada característica. Enquanto nós vimos lá na primeira lei de Mendel que 2 tipos de alelos condicionam o aparecimento de uma característica dominante e outra recessiva, no caso dos alelos múltiplos, você tem mais de 2 tipos de alelos para condicionar uma determinada característica. Os indivíduos diploides, então, sempre vão apresentar 2 alelos de cada gene, um proveniente do pai e outro da mãe. No caso dos alelos múltiplos, você tem mais de 2 alelos para cada locus. Mas nesse caso, mesmo tendo mais de 2 alelos, apenas 2 vão ser apresentados, um em cada locus dos cromossomos homólogos, porque nós só temos pares de cromossomos homólogos, né? Então, só é possível expressar 2 alelos ao mesmo tempo, e não 3 ou 4 ou 5. Um exemplo de alelos múltiplos é o sistema BO, que é o sistema sanguíneo, tá? E que a gente vai estudar na próxima aula, e a cor do pelo dos coelhos. No caso dos pelos dos coelhos, nós temos 4 tipos de pelos, que é o pelo agouti, o pelo chinchila, o pelo himalaia e o pelo albino. O pelo agouti é um pelo amarronzado e que é dominante sobre todos os outros. É representado pelo alelo C+. O pelo chinchila, que é um pelo mais acinzentado, ele é representado pelo alelo CH, tá? E que é dominante sobre o alelo CH, que é o alelo para himalaia, e o C, que é o alelo para albino. O pelo himalaia são aqueles coelhos que vão apresentar o pelo branco, mas as extremidades pretas. E é representado pelo alelo CH, que é dominante sobre o alelo C, que determina a cor albina. E o alelo C, ele vai determinar a cor de pelo albino, ou seja, aqueles coelhos, né, brancos, totalmente brancos. E ele é recessivo em relação a todos os outros. Então, aqui nós temos os tipos de genótipos que condicionam os fenótipos. Então, para selvagem, o agouti, que é esse tipo de coelho aqui, né, tem todos esses, na presença de qualquer tipo de alelo, chinchila, himalaio ou albino, o selvagem sempre vai predominar. No caso da ausência do alelo para selvagem, se nós tivermos chinchila, himalaio e albino, sempre o chinchila vai predominar sobre todos os outros. Tá? O chinchila é esse coelho de cor cinza. No caso de ausência do alelo selvagem e chinchila, se nós tivermos presença do alelo himalaio, o himalaio vai se sobrepor ao albino. E o albino ele só é expresso em recessividade. Então, esse é um tipo de herança por alelos múltiplos. Tá? E sempre, se a gente for fazer uma análise de dominância, o agouti ele é
dominante sobre chinchila, que é dominante sobre Himalaia, que é dominante sobre albino. E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.